E a explicação eu resumi numa frase, bem pequenininha, tá? O que estava acontecendo? Por que dos 70 anos? Por que da disciplina? Por que do momento difícil? Por que dessas coisas todas que estavam acontecendo? Por que ainda não, até agora? E então o Senhor vai dizer assim: eu tenho sido zeloso com Jerusalém. Eu traduzi essa expressão da seguinte maneira: eu tenho ciúmes do meu povo. Eu gosto da tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: então o anjo que falava comigo me disse, proclama, assim disse Yahvé dos exércitos, eu tenho um grande ciúme de Jerusalém e de Sião. A palavra hebraica que ali se encontra, ela pode ser traduzida, e ela é traduzida em diferentes versões da Bíblia, pelas seguintes palavras: zelo, como na versão que eu li no começo; ciúme, como na Bíblia de Jerusalém; amor, como na Bíblia na linguagem de hoje; cuidado, como parece que acho que na Revista e Corrigida, se não tenho bem certeza. E a gente vai ver essas várias traduções. E a gente fica pensando, mas qual é a melhor? Não sei. Porque todas elas refletem características dessa palavra. Essa palavra hebraica, ela identifica, tá, aquilo que Deus sentia pelo seu povo. Deus amava o seu povo. É verdade. Mas quem ama quer o quê? Exclusividade e prioridade. E quando não tem exclusividade e prioridade, qual é o sentimento que vem do amor que a pessoa tem? Ciúme. Eu não quero outra coisa a não ser amor, mas eu não quero um amor descompromissado. Eu quero um amor que me coloque em prioridade e que eu seja exclusivo. Não é assim o amor? Eu estou errado? Não é verdade isso? Não é? Então a palavra ciúme retrata muito bem, e ela está explicando para a gente esse aspecto do relacionamento nosso com Deus. Se eu não viver exclusividade, se Jesus não for o Senhor absoluto da minha vida, se eu não viver esse amor com Ele que se identifica, então não existe comunhão com Deus. Foi a falta de exclusividade, de prioridade, que levou o povo para o exílio. Não porque Deus não amava aquele povo, mas porque aquele tipo de relacionamento não tem como funcionar numa relação de amor. É por isso que o livro de Oséias vai colocar tantas vezes como um comparativo o relacionamento de um marido com uma esposa, de uma esposa com um marido, como o relacionamento nosso com Deus, dizendo que se não há fidelidade, se não há exclusividade, não há como viver essa comunhão transcendente com Deus. E foi por falta disso que aquele povo viveu os 70 anos de separação, para dizer, volta agora, mas volta agora entendendo o significado de andar com Deus. Muitas vezes, as nossas orações não são ouvidas, porque não fazemos de Jesus o único Senhor das nossas vidas, e Deus não pode abençoar. Isso que a gente não entende. Às vezes as pessoas imaginam que a nossa relação com Deus é parecida com a relação de Aladim com o gênio da lâmpada. É verdade. Se eu esfregar direitinho a lâmpada, ele é obrigado, porque ele é escravo da lâmpada, a me dar 3 desejos. E às vezes a gente imagina que Deus, Ele é obrigado a responder as nossas orações se eu participar da liturgia certa, se eu estiver na montanha certa, se eu fizer a peregrinação certa, se eu falar com o profeta certo. Queridos, não é assim que funciona a nossa relação com Deus.
Se Jesus for o Senhor da sua vida, Ele te leva toda hora, todo instante ao trono do Todo-Poderoso e você se assenta do lado do Pai. E Deus vai ouvir a sua oração, simplesmente porque Ele ama você e Ele é cheio de misericórdia e graça pela sua vida. Agora, não existe liturgia mágica, o que existe é uma relação de fé, de compromisso e de vida. Por isso, a primeira mensagem foi essa: eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes, mas ao mesmo tempo eu tenho zelo. E essa é outra maneira que a gente pode traduzir essa palavra. E com a palavra zelo, a gente pode entender cuidado e proteção. Você vai dizer, mas como cuidado e proteção? No meio de 70 anos, zelo talvez identifique para a gente o tipo de amor que a gente tem com os nossos filhos. Por que você disciplina o seu filho? Porque você tem zelo, tem cuidado para com ele. Porque você sabe que se você não disciplinar, comedidamente, temperadamente, controladamente, a vida vai discipliná-lo dolorosamente e às vezes irreversivelmente. Por que a gente disciplina os nossos filhos? Porque a gente sabe que aquela repreensão, aquela palmada que é proibida pela lei, aquela disciplina, não estou falando de espancar, mas aquela disciplina, aquela demonstração de autoridade, ajuda aquela criança a viver no futuro, relacionando-se com as autoridades. Você já viu que coisa maluca está acontecendo no Brasil? Você tem um pelotão da polícia, totalmente com escudo, com armadura. Você já viu a roupa deles? É tomando uma armadura, tá? Bala de borracha, aquilo machuca para burro, né? Bala de borracha, gás lacrimogênio, gás de efeito moral, que você passa mal do intestino na mesma hora, tem que sair correndo, tá? Tem jato d'água, e o cara vai lá, dá de dedo no guarda, joga bomba, joga pedra. O que ele acha que vai levar de troca? Vai levar bala. Agora, por que isso acontece? Porque a gente não tem respeito a nenhuma autoridade. Eu não estou falando contra as manifestações, contra a corrupção, eu concordo com elas. Mas quando a gente começa a ir além, o que a gente está dizendo? Eu não tenho limites, eu não tenho respeito por ninguém, eu não tenho respeito nem por aquele que pode dar um tiro em mim, quanto mais com a loja do vizinho, quanto mais com você no meio da rua. Sabe por quê? Porque falta família, porque respeito a gente aprende em casa, na disciplina dos pais. E se os pais não ensinarem os seus filhos a respeitarem as autoridades em qualquer situação da vida, nós vamos ter uma sociedade desse jeito, que não tem limite para nada e nem para ninguém. O que Deus estava dizendo é exatamente isso: eu sou zeloso pelo meu povo, eu cuido, eu alimento, eu protejo, eu abençoo, mas eu disciplino. E se a gente não entender essa relação, a gente vai perder a dimensão da grandeza do nosso relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas imaginam que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que eu posso manipular Deus. Deus não é manipulável, Ele é o Todo-Poderoso. Você está achando que o quê? Mas apesar disso, nesse tempo, Deus estava dizendo que aquele cuidado que Ele teve para disciplinar, também era o cuidado que Ele teria para abençoar. E é por isso que Zacarias capítulo 2, versículos 5 e 8, vão prometer o seguinte: pois o Senhor Deus promete
que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que ele morará na cidade, e ali mostrará a sua glória. Sabe por que ele vai dizer isso? Porque não tinha muralha em Jerusalém, estava tudo derrubado, e ele diz: não fica preocupado não, vocês vão reconstruir o templo, vão reconstruir a cidade, vão reconstruir a muralha, mas melhor do que a muralha, eu sou uma muralha de fogo em volta de vocês. O Deus que tem ciúmes de nós, o Deus que é zeloso por nós, também é o Deus que disciplina, mas é também o Deus que abençoa. E quando Ele abre a mão de graça, querido, Ele levanta as muralhas de fogo ao redor do seu povo. Versículo 8 diz assim: pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Às vezes, quando uma injustiça vem sobre a nossa vida, e hoje a gente está aqui com os familiares da Marisa, né, nossa irmã que partiu de uma maneira tão difícil, porque foi causado por uma injustiça. Às vezes, quando a gente passa por uma situação de injustiça que afeta a nossa vida, a gente fica pensando: Senhor, onde o Senhor estava? Senhor, quando é que a tua justiça vai vir? Senhor, quando, como, de que jeito, nessa terra tão sem justiça? Eu gosto desse texto porque ele diz assim: filho, você não precisa ficar preocupado com isso, porque quem toca em você, toca na menina dos meus olhos, e eu estou cuidando de toda a questão da justiça. Ele disse: olha, a Babilônia foi meu instrumento, mas ela passou dos limites, deixa comigo que agora eu vou cuidar do assunto. A Pérsia foi meu instrumento, mas agora passou dos limites, deixa que eu vou cuidar desse assunto. E é por isso que a gente não precisa carregar sentimento de vingança no nosso coração, porque o Senhor é a nossa justiça. Sabe, quando tem alguma situação assim na minha vida, eu entrego para Deus. Falei: Senhor, está nas tuas mãos, a justiça é tua. E eu não sei como Ele faz, eu não sei de que jeito Ele faz, e às vezes não me interessa a maneira como Ele faz, mas é interessante como Deus tantas vezes me mostra o que Ele fez, só para que eu saiba que Ele tem zelo e cuidado pela minha vida. Pode demorar anos, mas não faz mal, porque eu não estou carregando mais o peso, eu já descansei na mão do Senhor, porque quem toca no Filho de Deus, toca na menina dos olhos do Senhor. Eu vou tocando a minha vida, a graça de Deus vai me sustentar, eu vou poder me levantar, o Senhor é por nós, mas o Senhor também cuida de todos esses aspectos. Terceira maneira de olhar para essa palavra é amor. E aqui todo esse texto vai representar, vai mostrar a capacidade de Deus de não desistir do seu povo e oferecer meios de perdão e restauração. Para mim não tem maior amor de Deus do que pegar aquele povo traidor, sem vergonha, sincrético, que havia abandonado todos os propósitos de Deus, e Ele traz de volta para a terra, coloca de novo em Jerusalém, reconstrói o templo e dá uma segunda oportunidade. É um amor que não desiste, é um amor que não se conforma com o mal, é um amor que quer produzir o bem e quer fazer algo novo. Essa era a mensagem que Deus estava trazendo: me volto para Jerusalém com misericórdia, e agora os 70 anos vão terminar, porque o tempo da misericórdia está chegando. E se ao longo dos 70 anos não havia possibilidade de misericórdia restauradora sobre Jerusalém, sobre o templo, agora a boa notícia era que as janelas dos céus estavam abertas e a misericórdia podia ser derramada. E esta é a mensagem do Evangelho que nós fomos enviados a anunciar. Olha que coisa linda a mensagem que Deus mandou a gente proclamar. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim, verso 19: a nossa mensagem é esta:
Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Que amor é esse? Você está entendendo o que Ele está dizendo? Eu e você estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. E nós estávamos seguindo o curso deste mundo, que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, melhor dizendo, que é ditado segundo as potestades dos príncipes das potestades do ar, ditado por demônios. O jeitão de viver da sociedade, o que é considerado normal para a sociedade, muitas vezes é ditado por Satanás, como princípio de vida. E a gente vai vivendo normalmente. Só que nós, por causa disso, nos tornamos inimigos de Deus. Deus não pode nos abençoar, mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, nasceu aqui entre nós, Jesus Cristo, o Senhor, viveu aqui, ensinou, mas não parou aí. Ele que não tinha nenhum pecado, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, e por isso todos estavam destituídos da glória de Deus, sem exceção de ninguém, inclusive Maria. Todos, não tem ninguém, não tinha um homem a não ser Jesus que não tivesse pecado. Por causa disso, o Deus encarnado, feito homem-Deus, Ele morre na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Nos 3 dias entre morte e ressurreição dele, Ele desce ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno. E naquele lugar toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ressuscita dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ressuscita e dá uma mensagem aos apóstolos: vão por todo o mundo e ensinem as pessoas que todos que estavam seguindo o curso desse mundo eram inimigos de Deus, mas Deus não leva em conta o que passou. Ele quer dar uma nova vida para cada um de nós. Por isso, em Cristo Jesus, se você quiser vir para Ele, se você se arrepender dos seus pecados, se você olhar para Ele, se você colocar só nele a sua esperança e a sua confiança, Ele diz que o passado passou, e Ele vai te dar uma nova vida. E olha só o que diz, capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17, vai dizer assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, e tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Que coisa tremenda! O Senhor estava falando para aquele tempo, o tempo da misericórdia chegou, mas em Jesus Ele está falando para a gente, o tempo da misericórdia e da graça chegou, mas está acabando. Não vai durar para sempre esse tempo. Como não dura para sempre, pastor? Primeiro,
porque Jesus está voltando. Segundo, porque o tempo da misericórdia na vida de cada um é diferente, porque você tem um tempo de vida diferente do que eu. E quando você parar de respirar, o tempo da misericórdia acaba. Não importa o que eu faça depois que você morreu, você vai ter que acertar suas contas com Deus. E a única maneira de entrar na presença de Deus é se Jesus se transformou de inimigo em amigo de Deus. É o único jeito. Terceiro, porque muitas vezes a gente quer a graça de Deus, mas não quer um compromisso com Deus. E Deus é ciumento. Ele não aceita esse tipo de relação. O amor dele é grande demais para aceitar esse tipo de relação.